Turma, estão sendo publicados editais para concursos públicos bem interessantes na área do direito, tá? Concursos de magistratura, Ministério Público, procuradorias federais e outros, tá? Que são carreiras jurídicas bem importantes. E nesses concursos cai teoria geral do direito, certo? Teoria geral do direito com questões de filosofia jurídica, sociologia jurídica, hermenêutica jurídica e também questões específicas de teoria geral do direito, tá? E aqui no canal a gente tem estudado, assim, analisado algumas questões, né? Então a gente tem procurado conhecer melhor o estilo desses órgãos avaliadores, como é o caso do CESP, da UNB, o da FGV de São Paulo e outros, né? Que a gente vai conhecendo quem são as pessoas. Enfim, vou, a partir da minha leitura, tá, dar umas dicas aqui daquilo que eu acho que pode ser que vai cair nesses concursos, tá? Então, olha só, grau máximo de probabilidade, já vou explicar por quê, tá? Teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy, questões que envolvem a diferença entre regras e princípios, proporcionalidade, ponderação, colisão de princípios, contradição entre normas. Por que isso estou achando que vai cair com uma probabilidade em grau máximo? Porque são matérias que o STF já está utilizando, os tribunais superiores já estão utilizando, já faz parte da linguagem forense, tá? Regras, princípios, ponderação e etc. E isso no âmbito da academia já é uma coisa assim meio que unívoca, certo? Ou seja, não tem divergência a respeito desses conceitos. Então, eu tenho a impressão que isso pode ser pode ter uma probabilidade muito grande de cair em concurso, porque são matérias que já fazem parte da linguagem dos tribunais superiores, certo? E ao mesmo tempo não tem divergência entre doutrinadores sobre o que significa a diferença de regras e princípios em Robert Alexy, ou a diferença entre proporcionalidade, razoabilidade, ponderação e outras coisas, tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês, ó, essa é uma matéria cuja probabilidade de cair é muito grande, inclusive na segunda fase, né? Na primeira fase objetiva, né? Questões fechadas, né? Objetivas, mas na segunda fase a probabilidade é ainda maior, porque aí são questões mais abertas, né? Discursivas, em que se pode avaliar esse tipo de conhecimento que deixa muita gente para trás. Muita gente conhece, né, a legislação, a parte do estudo das leis secas, etc. E chega nesses conceitos filosóficos, a galera se rala, né? O pessoal começa a chutar direto isso ali. Então, ó, se preparem que essa é uma temática bem legal, bem interessante, que a gente trata desse assunto muito aqui no nosso canal, né? E temos cursos sobre isso. Olha aqui na descrição, tá? Temos cursos explicando isso com uma linguagem super simples, direta, didática, tá? Que vai fazer vocês mandarem muito bem nessas questões em concursos públicos, tá bom? Outra questão que a gente acha que é muito provável de cair, tá? É a noção de integridade do direito em Ronald Dworkin. Por quê, galera? Porque nos tribunais existem já algumas referências a essa noção de integridade em Dworkin, tá? Mas na academia isso já é muito importante. Dworkin hoje, no âmbito acadêmico, ele é um autor assim, super relevante para a filosofia, para a hermenêutica e para a teoria geral do direito, tá? Mas seria tão importante assim, por que só integridade e não também, por exemplo, o conceito de princípio como moralidade política, ou a diferença entre regras, princípios e policies em Dworkin, tá? Porque essas questões, galera, existe ainda alguma divergência doutrinária sobre o significado, o alcance desses conceitos, tá? Dworkin é um autor mais complexo do que o Robert Alexy. Dworkin é um autor que vem de uma tradição filosófica muito mais ligada à hermenêutica, à filosofia política. Então, ele é um autor mais complicado de entender nos seus pressupostos, e isso gera algumas divergências na leitura que nós podemos fazer. Então pensa assim, ó, no concurso público, tu não pode colocar uma questão que tem divergência, porque aí alguém pode vir alegar a nulidade da questão, pode tentar anular aquela questão, pode dizer assim, ah, mas segundo fulano de tal, aquele conceito pode significar também outra coisa, entende? Então, para evitar esse tipo de divergência e, portanto, a anulação de uma questão, a galera dos concursos, quem prepara a prova, acaba escolhendo aquelas questões que não têm divergência, né? Que tu tem uma certa unanimidade. E isso em Dworkin nós encontramos na noção de integridade do direito, tá? Então, ó, segunda dica importantíssima, tá?
temos um curso também específico sobre a hermenêutica política do working, que a gente explica assim, ó, né, de uma forma super didática, super completa esse conceito de integridade no pensamento de Dworkin, tá? Fica a dica, ó, tá aqui embaixo da descrição do vídeo, certo? Muito bem. Então, seguindo essa lógica de prioridade, Robert Alexy, prioridade máxima, Dworkin vem em seguida. Agora, o que viria em terceiro e quarto lugar, pessoal? Na minha percepção, existem mais duas referências teóricas importantes que fazem parte ali da sociologia jurídica e da teoria geral do direito, que é Jürgen Habermas e Niklas Luhmann, tá? Habermas e Luhmann são dois autores muito complexos, a teoria deles é muito grande, é gigante, vamos falar assim, né? Tu tem que ter uma vida inteira para dedicar a estudar um desses caras, praticamente, de tão grande e complexo que é o pensamento deles, tá? Mas é aquilo que eu falei antes. Muitos pontos desses autores têm divergências, tem pessoas criticando, tem pesquisadores que estão tentando reconstruir conceitos e algumas coisas, tá? Então, o que dessas duas teorias são coisas que podem cair no concurso porque não tem divergência e que são pontos que, de certo modo, já são estudados e compreendidos de uma forma mais ou menos razoável, assim, no âmbito da academia, tá? Vou dizer para vocês, ó, em Habermas, se preparem, a relação de direito e moral, tá? Direito e moral em Habermas. E por que isso? Porque direito e moral não é uma coisa nova, concordam? Praticamente todos os grandes pensadores da teoria geral do direito enfrentam essa questão do direito e moral. Desde a briga entre justnaturalismo e positivismo, a gente vê na história do mundo ocidental essa discussão entre direito e moral, tá? A separação, a mistura e etc, certo? Até Kelsen, né, também tem um capítulo sobre direito e moral, percebem? Então, galera, não vai ser uma surpresa se nesses concursos cair essa questão do direito e moral em Habermas, porque Habermas é um autor que vai reconstruir essa relação. Ele vai dizer que direito e moral não é mais uma relação de separação, mas uma relação agora de co-originariedade ou de equiprimordialidade, segundo uma expressão que ele usou numa obra mais recente, tá? Então, ó, esse que é um tema que pode ser um tema muito quente, assim, por um concurso, tá? Já em relação a Luhmann, outro teórico também muito sofisticado, uma teoria muito grande, tá? Autor da teoria dos sistemas sociais autopoéticos. Um ponto em Luhmann que não é muito difícil, que pode cair em concurso, que é algo assim que vai tirar muita gente do concurso, porque poucas pessoas vão conseguir entender essa questão, tá? É aquela noção de Luhmann da função do direito como um mecanismo de generalização simbólica de expectativas sociais normativas. Olha que é um conceito diferente. Olha como isso é diferente, tá? O direito como generalização simbólica de expectativas sociais normativas. Grande parte dos candidatos já vão ficar para trás numa questão desse tipo, certo? E, no entanto, é uma questão muito estudada na academia e que não tem divergência. Pá! Ó, prato feito para cair no concurso público, tá? Por que não cairia, por exemplo, a noção de autopoiese em Luhmann, certo? Porque a autopoiese não é um conceito assim tão unívoco. Existem vários autores hoje que estão questionando essa noção de autopoiese, certo? Autopoiese como um processo gradativo, como um conceito fechado, autopoiese como diferença de outras categorias, e o pluralismo na autopoiese. Ó, existem muitas discussões hoje a respeito da qualidade desse conceito de autopoiese de Niklas Luhmann. Então é um ponto de divergência. É melhor não colocar isso em concurso, entende? Porque se tu colocar uma noção de autopoiese em concurso, é fácil depois de anular essa questão. Mostrar que tem um autor tal lá que está questionando e que diz que isso pode ser também outra coisa. Percebem? Agora, a função do direito como generalização simbólica de expectativas sociais normativas, isso é unânime. Isso aqui não tem divergência, tá? Então, ó, esse é um ponto também que pode, se preparem, tá? Que isso também pode cair em concurso, tá? Mas eu diria assim, ó, numa ordem de prioridade, tá? Eu diria que é, primeiro, ponderação, regras de princípio, colisão de princípios, contradição ou antinomias entre normas, grau máximo de probabilidade. Segundo, integridade do direito em Dworkin. Terceiro, direito e moral em Habermas. Quarto, direito como generalização simbólica de expectativas sociais normativas em Luhmann, tá? Eu acho, galera, que aqui, ó, temos um prato cheio, assim,
para as questões de teoria geral do direito nesses concursos públicos que estão abertos, né, ou que estão já em fase ali, né, de ser lançados os editais, tá? E galera, é claro que eu quero vender o meu curso, tá? O meu curso trata exatamente desses conceitos, ele foi pensado para isso, tá? Então, olha aqui no link aqui, galera, vale muito a pena o investimento, tá? Para vocês mandarem muito bem nessas questões que são aquelas que deixam, né, metade da galera fica pendurada, né? Fica para trás. Porque não é fácil entender essas coisas sozinhos, tá? Não é fácil você pegar um livro lá e ler e entender essas coisas. Então, o professor Rafael Simeone aqui te ajuda a entender isso, explica a diferença entre um e o outro, o que é regra para Lexi, o que é regra para do working, o que é princípio para Lexi, o que é princípio para do working, tá? Vão explicando exatamente as diferenças entre uma coisa e outra, e com certeza vocês vão mandar muito bem nessas questões. Quero ver vocês voltarem aqui depois e escreverem aqui nos comentários, ó, valeu professor, caiu justamente isso aí, vocês vão ver, vocês vão ver.